Bom dia, mais um vídeo, dando continuidade aí. Página 3. A gente vai falar agora sobre alguns fenômenos bem interessantes que acontecem no nosso dia a dia. Alguns fenômenos, como por exemplo, por que uma garrafa de água, por exemplo, né, que está dentro do congelador, você percebe que ela não congelou e quando você tira da geladeira, coloca em cima da mesa, abre ela, ela congela, né? Outros fenômenos interessantes, por exemplo, você pega ali um pedaço de gelo, você acaba de tirar o gelo do freezer e você coloca o gelo em cima de uma superfície e você percebe que esse gelo adere à superfície, gruda na superfície, né? Também é uma situação interessante, né? Se você amarrar, por exemplo, um fio de linha, né, aqueles fios de costura, no gelo, se você apertar, você percebe que você vai cortar esse gelo. A mesma coisa acontece com patins, aquelas lâminas de patinação, né, que são utilizadas por patinadores de gelo. As lâminas cortam o gelo e o gelo derrete, né? Então são fenômenos interessantes, né? Esses fenômenos eles existem por conta da modificação da pressão, né? Como a gente já sabe, se modifica a pressão, modifica a temperatura. Aumenta a pressão, aumenta a temperatura, certo? Bom, nós temos aí a chamada sobrefusão, né? Logo no cabeçalho da página. A sobrefusão acontece quando a gente diminui a pressão, diminuindo o ponto de fusão de congelamento. Ou seja, a água, por exemplo, que a uma pressão ambiente, uma pressão normal de 1 atm, ela congela a 0 graus Celsius. Se você diminuir a pressão, ela vai congelar a menos de 0 graus Celsius, né? Então é chamada sobrefusão. Então significa que a água, por exemplo, ela pode congelar a menos 1, menos 2, menos 3. Isso por conta da diferença de pressão. Então, traduzindo isso, se a gente tentar congelar a água nas montanhas, ela vai congelar a uma temperatura abaixo de zero, ok? Bom, nós temos também a chamada solidificação. É o exemplo que a gente pode colocar quando a gente enche uma garrafa de água, uma garrafa de vidro, e a garrafa de vidro, quando congelada, quando a água é congelada, ela estoura, ela expande, né? Estoura. Bom, isso é bem simples, né? O gelo, aliás, a água, quando congelada, expande mais rapidamente ou deixa bolhas, né, gasosas internas, que faz com que o seu volume aumente mais do que o volume da garrafa, pressionando a garrafa até a garrafa quebrar, né? Bom, nós temos também o regelo. O regelo é um fenômeno bem interessante, né? Quem aí nunca viu uma pessoa, um filme, né, por exemplo, colocar a língua em uma superfície gelada? Eu tenho aí um filme bem interessante dos anos 90, né? Que o ator, né, Debi Lloyd, coloca a língua numa, numa superfície metálica extremamente gelada e ela adere a essa superfície, né? Bom, acontece também no dia a dia. Por exemplo, você pega uma pedra de gelo do freezer e essa pedra de gelo adere na sua mão, né? Então, o que está acontecendo aí é um regelo, certo? Se você pegar, por exemplo, um, sei lá, um picolé ou alguma coisa que esteja completamente congelado e você coloca debaixo da água para descongelar um pouco, né? Aqueles cremosinhos, por exemplo, né? E você coloca em cima da superfície, você vai perceber que ele vai congelando novamente entre a superfície do cremosinho, né? E da onde está localizado. Ou seja, acontece um regelo em volta.
Isso acontece por causa da condensação do vapor de água, né, que vai saindo. Ou seja, essa água ela vai congelando novamente por conta da baixa temperatura da substância. Bom, nós temos aqui também um exemplo bem simples, né? Uma pedra de gelo, e essa pedra de gelo está sendo cortada com um fio, né? Bom, se o fio está sobre a superfície da pedra de gelo, esse fio está pressionando a pedra de gelo, ou seja, aumenta a pressão. Aumentando a pressão, nesse local, a temperatura vai aumentar também. E acontece aí o derretimento. O derretimento somente nesse ponto, ok? A gente pode lembrar também de alguns experimentos. Por exemplo, quando a gente mergulha um fio no álcool e amarra esse fio numa garrafa de vidro e coloca fogo nesse fio, o aumento de temperatura é tão grande naquele ponto que o vidro quebra, né? Então tem muita gente que faz aí copos a partir de uma garrafa long neck, somente quebrando o vidro, né? Através de um fio que tem sua temperatura aumentada bruscamente, né? Esse mesmo exemplo a gente pode dar com relação à patinação, né? Uma pessoa patinando também, o peso dela pressiona o gelo, esse aumento de pressão faz com que a temperatura aumente e derretendo o gelo, né? Então, aonde essa pessoa passa, fica um sulco, né? Uma espécie de trilha de gelo derretido. E é lógico que com a baixa temperatura do gelo, essa trilha vai se apagando, vai congelando de novo, né? Que aí já entra o que a gente já aprendeu, né? Seria o regelo. Beleza? Bom, até a próxima, gente.